Tem uma música super famosa dos anos 80, que é o Faroeste Caboclo, do Renato Russo e a turma do Legião Urbana. Essa música explica muito do atraso brasileiro. Tem quase 8 minutos de duração, é praticamente uma novela ideológica em torno da história do personagem principal, que é o João de Santo Cristo. Vamos passar aqui como essa música faz aflorar muito desse pensamento atrasado brasileiro, que era refletido por artistas da época e que foi aumentando e refletido por artistas até hoje. Pegar a letra aqui passo a passo, alguns trechos, senão fica muito grande. Começa que João de Santo Cristo, ele nasce em alguma cidade muito pequena e pobre do interior da Bahia, e a letra diz: deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quer dizer, como é que Jesus, que é a maior figura de amor da história humana, pura mensagem de bondade, vamos botar na conta de Jesus aí, o João de Santo Cristo sentir ódio? E já começa a ter algumas notas aí anticristãs, antirreligiosas. E depois, falando em infância, diz a letra: quando criança só pensava em ser bandida, ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu. Você já tem essa coisa antipolicial, anti-forças de segurança pública, e isso teria causado essa vontade do Santo Cristo de ser bandido. Então a música está sempre nesse dilema entre o quanto que o Santo Cristo é uma vítima da sociedade ou o quanto que ele é responsável pelas escolhas que ele faz, que é basicamente o grande dilema fundamental entre esquerda e direita. A gente é produto da sociedade ou a gente tem ação, tem agência, tem escolha. Continua a música falando: era o terror da cercania onde morava, e na escola até o professor com ele aprendeu. Quer dizer, boa coisa não era, o menino causava confusão por onde passava. E segue aqui dizendo: ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Então ensinava a bandidagem para professor, tinha ódio no coração, roubava pessoas pobres lá da cidade, e ao longo da música, mesmo assim, vai ter um certo romantismo daquela ideia também do bandido romantizado. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Olha, podia não ter aprontado que não ia parar no reformatório, mas a música novamente coloca como vitimização. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa da sua classe, sua cor. Novamente, botaram a culpa aí do racismo, que é um fenômeno muito importante brasileiro, mas a grande discussão é até que ponto você consegue culpar tudo no racismo, tudo na discriminação, e o quanto que as ações do Santo Cristo, depois fala que ele desvirginava meninas inocentes aos 12 anos, roubando a igreja, aterrorizando todo mundo, mas a culpa, na verdade, é da discriminação. Pois bem, passada essa fase da infância, ele vai para Salvador, conhece um boiadeiro, vai parar em Brasília, e lá ele resolve, a princípio, se ajustar, começar a trabalhar, finalmente começar uma vida normal, porém a música diz: o Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. Caramba, então, puxa, ele tá tentando, pelo menos dentro da lei, tentando arrumar a sua vida. Mas é engraçado que parece que os caras não leram a própria letra, porque logo antes de dizer que ele não tinha como se alimentar, diz textualmente: na sexta-feira ia pra zona da cidade gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. Bom, dá pra entender porque não dá pra ele se alimentar, porque ele está gastando todo o seu dinheiro com as prostitutas. Se ele não torrar todo o dinheiro com prostitutas, talvez dê pra ele se alimentar. Eu vi às 7 horas um noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Cara, o que o cara espera do ministro, do cara jovem, maior de idade, trabalhador, que tem emprego, só que tá torrando tudo com as prostitutas? O que significa o ministro ajudar o ministro a fazer um cheque pra ele poder gastar mais com as prostitutas, mandar comida na casa dele? De novo, essa visão assistencial que aparece aqui de que, não, o Estado bom é aquele que me dá tudo, que me dá coisas grátis. Quer dizer, começa por aí mais um elemento dessa falência ideológica brasileira. Mas aí ele conhece o primo Pablo dele, que é traficante, e aí diz a música: mas ele não queria mais conversa, decidiu como Pablo ele ia se virar. Ou seja, ele resolveu virar traficante também. Então, a letra disse algo do tipo: se você tentar um emprego honesto, tocar sua vida, você não consegue, você precisa do seu ministro, que não vai fazer nada, e você não vai ter dinheiro para as prostitutas, então vire traficante. Agora vem uma pérola maravilhosa. Mas de repente, sob uma má influência dos boizinhos da cidade, começou a roubar. Quer dizer, agora, olha só de novo, né? Os boizinhos da cidade, vai aparecer a burguesia. O rico é sempre associado à perversidade, à manipulação. Aquele ódio pobre e rico, aquela dicotomia, aquela coisa que vem desde o caldo de marxismo, permeia essa música inteiramente, porque não tem nenhum caso em que uma pessoa bem abastada é vista de forma positiva. Lembra da quantidade de besteira que esse João fez na vida dele, mas não, agora ele começou a roubar por uma má influência dos boizinhos. Quer dizer, ele não tem agência nenhuma, ele é só uma vítima da sociedade. Se ele faz certo é mérito dele, se ele faz errado não tem culpa nenhuma,
é pura má influência dos ricos. Aí no roubo ele dançou, foi pro inferno, quer dizer, pra cadeia, e aí ele virou um bandido de verdade, destemido no Distrito Federal, até que ele conhece uma moça, a famosa Maria Lúcia, e ele decide acalmar de novo, voltar a ser carpinteiro, voltar a ter um trabalho, e ele começa a pensar em casamento. E aí poderia ser um arco final de uma história muito verdadeira, muito comum, em que o cara na juventude faz muita besteira, mas aí conhece uma moça, faz uma família, vira um pai de família, começa a ter responsabilidade. Porém não é o que a letra mostra. A letra mostra que seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar. Ou seja, abandonou o emprego, se entregou para a bebida e aí acabou perdendo tudo. A letra fica um pouco enrolada nesse ponto, mas o que parece, pela leitura mais literal, é que ele acaba voltando para as drogas, do tráfico, se afasta um tempo da Maria Lúcia, fica lá na rua fazendo esse trabalho criminal dele, e aí em algum momento a saudade começa a apertar, ele decide voltar para ver a Maria Lúcia e pensar em casar efetivamente, mas ele acaba indo preso pela segunda vez, e um rival dele, traficante, o tal do Jeremias, decide casar com a Maria Lúcia. Com Maria Lúcia Jeremias casou e um filho nela ele fez. Como se isso fosse uma coisa horrível, né? Nossa, fez um filho nela. Formaram família. Pelo visto, Jeremias, Maria Lúcia e o filho começaram uma nova família, que é visto pela letra como uma coisa horrorosa. Nesse momento, João fica pé da vida, desafia Jeremias para um duelo, ameaça Maria Lúcia de morte, diz ele na letra. E mato também Maria Lúcia, aquela menina falsa, seu meu amor. Não tem aqui o relato da Maria Lúcia sobre por que ela preferiu casar com Jeremias, porque pode ser que é porque o João sumiu. O cara foi virar traficante, não visitava mais ela, e ela desencanou do cara. Não parece ser um motivo para um feminicídio. Então nessa hora que convém, ao romantizar o bandido, de repente o Legião tá lá legitimando esse planejamento de feminicídio, que o João dizia textualmente que queria matar a Maria Lúcia. Aí no final tem um duelo, ele toma um tiro pelas costas, aí recebe a arma, que a Maria Lúcia aparentemente se arrepende de ter largado ele, traz a arma, e ele acaba matando o Jeremias, morrem os dois, é um final bem shakespeariano aí, o herói da história e o anti-herói inimigo Jeremias morrem os dois. Diz que Maria Lúcia se arrependeu depois e morreu com João, seu protetor. De novo, oi, protetor do quê? O cara tava com ela, abandonou ela, foi traficar drogas, aí depois foi lá e matou o pai do filho dela, ela morre também. Então essa criança, pelo visto, virou órfã. Não parece um desfecho muito feliz. E aí termina que a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. De novo, a alta burguesia como sendo uns alienados, uns caras que não sabem nada da vida real, que não têm empatia. Quer dizer, os temas de romantização do bandido, os temas de passar pano para feminicídio quando convém, o tema de vitimização, de que nunca é ele, é sempre a má influência dos ricos. Quer dizer, você vê um caldo ideológico quase sendo vomitado aí pelo Legião, que novamente, como música, são fenomenais. É uma música muito interessante, a qualidade artística maravilhosa, gosto muito das músicas do Legião, mas vale a pena aprofundar nessa, porque faz parte da cultura brasileira. E para encerrar, a melhor parte de todas. E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o dia T. Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só faz sofrer. Ah, sim, é isso que ele queria, né? Quando ele tava roubando as velhinhas, quando ele tava desvirginando menininhas inocentes, quando ele tava aterrorizando o professor, quando ele tava traficando droga, quando ele tava dando tiroteio na rua, quando ele tava lá reclamando do ministro que ele gastava todo o dinheiro dele com as prostitutas, quando ele fazia tudo errado, cada oportunidade que ele teve na vida, são várias oportunidades, tudo ele escolheu o pior caminho, pensando nele, mas no final, de repente, tiraram da cartola que ele era um cara, tipo um ativista social. O que ele queria mesmo era falar com o presidente pra ajudar essa gente. O cara era a Madre Teresa de Calcutá. Quer dizer, a gente que escutou a música a vida inteira e, pô, legal escutar, a música é gostosa, tem essa historinha toda, você meio que torce pro João do Santo Cristo sem pensar muito, mas eu acredito que ela permeia muitos dos temas do atraso brasileiro. Valores como responsabilidade individual, você é responsável pelas suas ações, tome o destino da sua mão. Valores como, cara, estude duro, trabalhe duro, seja honesto, poupe, forme uma família com o caminho pra prosperidade. Tudo isso tá de fora dessa música. E é o que tá faltando muito como ingrediente cultural no Brasil para que a gente saia do atraso. Coloca aqui nos comentários o que você achou da análise dessa música e se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.